A pessoa mais misteriosa de Jujutsu Kaisen não é o Sukuna ou Kenjaku, é o Tengen. Aos poucos a gente está tendo o seu passado revelado e já descobrimos até que ele era amigo do Kenjaku. Nesse último capítulo, então, a gente teve duas menções ao Tengen. A primeira é a possível revelação de que foi ele quem conservou e mumificou o corpo do Sukuna. E a segunda é a fala do Kenjaku, onde ele afirma que o Tengen não teve a coragem de dar o primeiro passo para o sonho dele, dando a entender que a migração à extinção era o sonho do Tengen e que ele não teve a coragem de colocá-la em ação. Sendo que essa não é a primeira vez que o Kenjaku faz transparecer isso. No capítulo 206, o Kenjaku disse que o Tengen tem mantido um segredo de todo mundo sobre a migração à extinção. Então, na minha opinião, está quase que certo que essa relação entre o Tengen e o Kenjaku tem muito a ver com essa migração à extinção e que, na realidade, tudo isso foi plano do próprio Tengen. Só que o que a gente não esperava é que o Sukuna também provavelmente tem alguma parcela nisso tudo e que ele tem alguma relação com o Tengen. Ficou interessado? Fica aí que é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais um conteúdo de Jujutsu Kaisen. E esses conteúdos aqui dão trabalho, requer uma pesquisa aprofundada e por isso, cara, se inscreva aqui para eu trazer mais e mais conteúdo como esse. Beleza? Se inscreveu? Então vamos pro conteúdo. No capítulo 208, o Kenjaku solta uma gargalhada e compara o Tengen com o Sukuna. Afinal, os dois são os únicos até o momento que têm 4 olhos. E com os reencarnados aparecendo à torto e direito na migração e extinção, uma coisa fica clara. Nenhum deles possuía 4 olhos e ter 4 olhos não era uma coisa comum nem no passado. E a explicação para isso foi colocada no capítulo 145, quando o Itadori pergunta por que o Tengen se parece com um ET. E ele responde que não deixa de envelhecer apesar de ser imortal. E que por isso, depois de 500 anos, se uma pessoa viver tanto, ela também se parecerá como o Tengen. E qual é a única pessoa, além do Tengen, que possui 4 olhos, que estava para esse caminho? Justamente é o Sukuna, dando a entender que o Sukuna é muito mais velho do que a gente esperava. Se ele estava com 4 olhos, então provavelmente ele tinha mais anos de vida do que um humano comum. Sendo esses dois personagens os únicos que chegaram a esse nível, é bem provável que a relação com o Sukuna e o Tengen seja muito mais estreita do que a gente imaginava. Com as imagens do Sukuna antigo, fica claro que seu rosto estava passando por um processo ainda de deformação. Ele já tinha os 4 olhos, mas metade do seu rosto estava deformada. Talvez se o Sukuna mantivesse esse caminho, ele viraria algo mais parecido com o que o Tengen é hoje. Se depois de 500 anos você fica com essa cara e o rosto do Sukuna está deformado, então é possível que no momento em que ele se encontrou com a Ioroso, ele já tivesse ao menos uns 200 anos. E agora que vem o plot de tudo isso daqui, porque é possível que o Tengen tenha aprendido a imortalidade justamente com o Sukuna. Afinal, a gente está vendo o Sukuna interagir na Era de Ouro já com essa cara deformada, o que significa que ele é anterior a tudo isso daí. Ele já era alguém mais velho. E se o Tengen surgiu na Era de Ouro, é possível que o Sukuna tenha ensinado o Tengen, ou até mesmo o Tengen tenha visto e adivinhado como fazer observando o Sukuna. Como a gente viu nesse capítulo 222, o Tengen provavelmente mumificou e guardou o corpo do Sukuna, o que é um ato bem estranho, já que a gente tem a imagem que o Sukuna é alguém que mata todo mundo e é um desastre natural. Mas se o Tengen aprendeu pelo Sukuna a ficar imortal ou foi ensinado de alguma forma, talvez o Tengen tenha guardado o corpo do Sukuna por agradecimento ou por dever uma a ele mesmo. E digo mais, se essa história do Tengen for verdade e você ganha os 4 olhos depois de viver 500 anos, essa cara do Tengen,
Então o Sukuna era alguém imortal também. O que significa que a história que o Satoru Gojo contou no começo da obra de que o Sukuna acabou morrendo, provavelmente de velhice, é mentira. E que o Sukuna escolheu por vontade própria morrer de certa forma. Na verdade, escolheu se transformar em um objeto amaldiçoado. E isso encaixa perfeitamente na história que a Iorozo nos contou. A Iorozo bateu o olho no Sukuna e reparou que o cara estava entediado, deprimido. E esse pode ser o motivo do Sukuna ter saído de cena e não pelo seu corpo ter morrido de velhice e ele ter se transformado em uma maldição e selado nos seus dedos. No capítulo 221, o Sukuna, por exemplo, pareceu feliz em encontrar o Satoru Gojo, como se ele desejasse encontrar alguém à sua altura, alguém que trouxesse o amor pela vida que a Iorozo tanto cita e que ela não foi capaz de dar ao Sukuna. Sendo assim, o que provavelmente aconteceu é que, sendo imortal, o Sukuna acabou ficando entediado, deprimido, porque ele não encontrou ninguém que chegasse perto do seu nível, ninguém que desse alegria para o Sukuna de viver. Sendo assim, ele se submeteu ao plano do Kenjaku e acabou se transformando em objetos amaldiçoados para ser colocado em vida de novo no futuro, quando o plano do Kenjaku for executado. E o plano do Kenjaku é justamente fazer com que o mundo aumente o seu nível de energia amaldiçoada e as pessoas, no geral, fiquem muito mais poderosas. Com o plano do Kenjaku sendo executado, o Sukuna encontraria alguém do seu nível e aí ele realizaria o seu sonho. Mas é possível que ele realize antes encarando o próprio Satoru Gojo. E apesar desse plano ser executado pelo Kenjaku, na realidade, provavelmente ele é do Tengen, pelo que a gente viu nesse último capítulo. Ele só não teve culhão para executar. Tá, Lucas, mas e o corpo? Era para esse corpo existir, sendo que o Sukuna virou os objetos amaldiçoados? Por que apareceu o corpo agora do Sukuna? E bom, no capítulo 212, a gente viu em primeira mão como o Sukuna se transformou em um objeto amaldiçoado. Ele colocou sua alma em um dos dedos do Itadori e colocou esse dedo no corpo do Megumi. Esse processo de transformação em um objeto amaldiçoado concentra a alma em um recipiente. No caso, o Sukuna concentrou sua alma nos seus dedos. Sendo assim, o corpo permanece intacto, só que sem os dedos. Então, sendo um ser imortal que aceitou se submeter e se transformar em um objeto amaldiçoado, faz sentido o seu corpo ainda estar intacto. Então a teoria é essa, galera. Eu achei incrível essa teoria. Na minha opinião, está ficando claro cada vez mais essa interação do Tengen com esse povinho. A gente só não sabe agora qual era a relação de fato. Que existia. Se o Tengen era um discípulo do Sukuna ou se ele acabou aprendendo de forma similar a ficar imortal como o Sukuna ficou, mas que tinha alguma relação aí, isso é quase que 100% de certeza. E seria bem incrível, na minha opinião, e um plot twist bem maluco, a gente descobrir mais pra frente que o Sukuna tinha um Tengen como discípulo. Eu acho que isso explodiria a nossa cabeça. Deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo. E antes de acabar esse vídeo aqui, eu só tenho que agradecer aos membros desse canal, que faz esse canal crescer. Muito obrigado a todos os membros desse canal. E se você quiser se tornar um membro também, clique aqui, você vai ajudar ainda mais esse canal. No mais, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.